para a gente não ter aperto no tempo, né? Eu vou convidar os irmãos, então, a gente iniciar a nossa classe hoje. Como é que chama mesmo seu pai, Rafael? Desculpa, eu não guardei. José Reinaldo. José Reinaldo, né? Vou pedir o Flávio. Flávio, por favor, Flávio, ora pela gente, pedindo a Deus para falar o nosso coração nessa manhã, né? Nos edificar a nossa vida e lembrar do José Reinaldo, né? José Reinaldo, o pai do José Rafael, Reinaldo, isso. Reinaldo, que ele vai fazer um cateterismo, né? Está marcado já para o dia 19, para Deus ir preparando o coração dele, de todos os familiares, né? Por favor. Vamos lá, Vinícius, seja bem-vindo. Vinícius aí. Emília, agora que eu vi a Mira do lado do Flávio ali. Bom dia. Vamos orar, então. Flávio vai orar por nós. Eu, Fabrícia. Meu pai também vai ter que fazer um cateterismo. Olha só. Também. Vamos orar por ele também. Ô, Fabrícia, como é que chama? Adilson. Adilson. Então, ô, Flávio. Isso. Flávio, eu não sei se você ouviu bem, é o senhor Adilson, né, pai da Fabrícia, que está com a mesma necessidade de fazer um cateterismo, né? E o pai do Rafael, que é o senhor José Reinaldo. Por favor, Flávio. Vamos orar, então, irmãos, com o Flávio. Senhor, nós te damos graças por mais esse tempo, mais esse momento que estamos reunidos. Obrigado por esse privilégio de poder, Deus, junto com os nossos irmãos, poder aprender mais do Senhor, porque o Senhor tem muito a nos ensinar. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, aquele que cuida de nós, nos ensina, porque precisamos, a cada dia, a cada instante, aprender mais com o Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude nas nossas limitações, nas nossas fragilidades, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, esta reunião, em especial abençoa a vida do José Reinaldo, que vai passar, Deus, por esse cateterismo, que o Senhor esteja no controle, o Adilson também, que o Senhor esteja no controle da vida desses irmãos, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, abençoar esses irmãos, trazer calma, tranquilidade, equilíbrio nesse tempo difícil, mas que eles possam sempre lembrar que o Senhor cuida da melhor maneira de cada um de nós e principalmente deles. Amém. Ter com eles a todo instante, porque Deus, o Senhor, Deus que cura, que livra e que abençoa. Você abençoa a vida deles, abençoa as nossas vidas, em nome de Jesus, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Irmãos queridos, vamos lá? Deixa eu começar a lição, né? Deixa eu compartilhar a tela. Vamos lá, apresentar. Eu vou botar a tela inteira. Acho que vai ser o melhor. Aqui, irmãos, nós temos pelo menos a Flavinha, né, Flávia? A Miriam também. E a Miriam, né, que eu não sei o quanto tem podido acompanhar, que estão conosco hoje pela primeira vez, e eu vou tentar, então, um mínimo, né, de um apanhado para eles poderem caminhar conosco. É bom que a gente revise algumas coisas que a gente já viu, tá? Mas, basicamente, o que era importante chamar a atenção aqui, é que nós estamos vendo, aliás, deixa eu pedir, então, eu vou pedir a cada um, na medida do possível, que silencie, tá, o seu microfone, para que o som de um não atrapalhe, né, na casa do outro e tal, e a gente possa manter aí o volume direitinho, tá? Então, se puder todo mundo silenciar, fica mais fácil da gente ouvir junto. Mas vamos lá. Primeiro, a apresentação, quando eu coloco aqui, ó, todo mundo consegue ver, não é isso? Sim. Joia, então beleza. Eu não sei por que eu estou apanhando aqui, mas agora acho que deu certo. Só tirar esse aqui. Então, o livro, irmãos, que nós estamos vendo é esse. Nós estamos estudando, né? Está sendo um roteiro para a gente estudar a Bíblia no que diz respeito à nossa santificação, o trabalho de Deus na nossa vida, de nos santificar,
de nos moldar para nos fazer conformes à imagem de Cristo, que é o alvo de Deus para nós, né? É esse livro, Como Acontece a Santificação. Nós já estamos nessa parte aqui estudando a importância desse conceito, né, da verdade desequilibrada e reequilibrada, né, entre aspas, esse desequilíbrio e esse reequilíbrio aí. E nós vimos, então, na semana passada, a importância da arte de desequilibrar, né? Para uma circunstância da nossa vida que a gente estiver passando, né, para pessoas específicas, em circunstâncias específicas, há uma ênfase forte num determinado princípio, num determinado valor, alguma coisa que Deus quer nos ensinar. E nós vimos isso, até ilustrando, né, de uma maneira muito impactante para nós, na mensagem da cruz, né? O que nós aprendemos, o que Deus fala conosco a respeito da cruz de Cristo. Quando a gente olha para a cruz, né, todos os relatos, tudo que nas cartas que foram escritas, né, inspiradas por Deus, todo o conteúdo bíblico voltado para a cruz, que é tão central, a gente aprende tanta coisa ali na cruz, e Deus fala profundamente para a gente. Em determinadas circunstâncias, Deus reforça, Deus faz brilhar aspectos, né, implicações da cruz na nossa vida. E nós vimos essas 7 que estão relacionadas aí. A primeira delas, é claro que essas 7 também não esgotam tudo que a gente aprende sobre a cruz, mas são talvez as principais coisas que nos tocam a respeito da cruz. A primeira delas, o Filho, né, Jesus Cristo, revela na cruz o perfeito amor e a justiça de Deus. Deus é amor, às vezes as pessoas reforçam só isso, né? Deus é justo, às vezes a gente acha só isso. Mas o caráter de Deus implica em perfeito amor e em perfeita justiça. Na cruz, nós aprendemos isso. Segunda coisa, o Cordeiro, também Jesus, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele traz misericórdias, né, infinitas da parte de Deus, né, que se renovam a cada manhã na nossa vida, e o cumprimento da justiça de Deus. Na cruz, nós percebemos que a justiça de Deus foi cumprida, e Deus não nos deu o que nós merecíamos, né? Por misericórdia de nós, ele providenciou o Cordeiro que nos substituiu e sofreu a consequência do pecado, né? A morte, morreu no nosso lugar. Em terceiro lugar, nós vimos que o Rei, o Senhor Jesus, nos dá a vitória sobre a morte e o pecado. É uma implicação maravilhosa da cruz para nós. Outro aspecto, o companheiro, Senhor Jesus, né? Ele é compassivo e ele participa de todas as nossas aflições. Ele sabe o que é padecer, né? Que nós podemos, ao passar pelas nossas dificuldades, ter a convicção de que há um companheiro compassivo, alguém que não só entende as nossas aflições, mas alguém que está conosco, que participa de todo o nosso sofrimento e da nossa tribulação. Em quinto lugar, o amigo entrega a sua vida por nós, né? Jesus deu a sua própria vida, provando o seu amor por nós. Em sexto lugar, o anfitrião nos dá boas-vindas à sua mesa de banquete, né? Fazendo referência à ceia do Senhor, né? Que remete à cruz, e que Jesus nos recebe, né? Como anfitrião, para cear conosco, e ele mesmo dá a sua vida por nós, o seu corpo nos dá a vida, o seu sangue, né, nos purifica de todo o pecado. Então, é um outro aspecto da cruz. E o último aspecto que a gente abordou, citando aquelas 7 mensagens da cruz, né, as 7 palavras da cruz, é que o modelo, Jesus, que é o nosso modelo, né, a seguir, caminha à nossa frente no difícil caminho de fé e amor. Nós vimos ali naquelas palavras da cruz como que Jesus amou ao próximo, né? Ele se importou com a sua mãe, ele se importou com um ladrão, e ele se importou, inclusive, pedindo a Deus que perdoasse aqueles que não sabiam o que estavam fazendo, e ele também demonstrou perfeito amor ao Pai.
Então, nós vimos, irmãos, que é difícil a gente assimilar tudo isso ao mesmo tempo, tudo isso sobre a cruz. Né? A gente conversando aqui agora, ainda que rapidamente, né, vamos ter dificuldade de lembrar de tudo isso. Mas cada aspecto colocado é muito importante. Cada um desses significados da cruz muda a nossa vida. Eles têm efeito santificador de nos transformar o nosso coração, as nossas motivações mais básicas. Cada uma dessas realidades nos discipula para nós nos tornarmos humildes, confiantes, ternos e ricos de esperança. Todas essas que são virtudes que adornam a fé cristã com a sua graça verdadeira. Quem vive pela fé manifesta a sua fé através dessas virtudes maravilhosas, a humildade, a confiança, a ternura e a riqueza de esperança em Deus. Então, gente, nós não podemos escolher um aspecto só, né? É isso que a gente estava chamando a atenção, ainda que seja importante em um determinado momento, com alguém especial que está vivendo alguma circunstância especial, você chamar a atenção para um desses aspectos é muito importante. Mas a gente não pode escolher um e excluir os outros. Definitivamente, todos esses aspectos são relevantes, é o que a gente vai ver e chamar a atenção agora nessa próxima aula, a aula de hoje. Né? Esse é o nosso alvo. Se Deus quiser, nós vamos entender as implicações disso com mais clareza. Mas no final da aula eu perguntei, né? Aliás, a gente correndo acabou passando meio rápido por essa pergunta, mas qual desses aspectos é o mais relevante para você hoje? O que mais chama a sua atenção hoje nesses aspectos, nessas implicações da cruz na sua vida? E aí eu queria então dar... Desculpa, eu errei aqui. Pronto, acertei de novo. Eu queria dar a oportunidade para que algum irmão que quiser, né, algum dos queridos que estiverem conosco, possa contribuir, né, conosco com um testemunho falando sobre isso. Será que tem algum aspecto desse da cruz? Vocês estão vendo do lado aqui os aspectos? O slide está aparecendo? Não está aparecendo? É porque eu estou querendo ver o rosto de vocês, aí eu acabo não vendo lá. Eu vou voltar com eles. Mas talvez a gente falando aqui, alguma coisa hoje para você, né, no que você está vivendo hoje, é um aspecto importante da cruz que Deus tem falado poderosamente no seu coração. Eu queria que abrisse o microfone, né, se você quiser, claro, e compartilhasse 1 minuto, 2 minutos com a gente. O que está impactando seu coração hoje a respeito da cruz? Da mensagem da cruz. Essas que são colocadas aqui, ó. Eu vou falar, então, né, apesar de a gente estar falando, esse aspecto aqui, ó, o companheiro compassivo participa de todas as nossas aflições, é uma coisa que tem chamado muito a minha atenção, sabe, irmãos? E ligado a esse último aqui, o modelo a seguir caminha à nossa frente no difícil caminho de fé e amor. Jesus nos conhece profundamente, não só conhece, mas ele se envolve conosco, né? Quando a gente sofre, inclusive pelas nossas escolhas erradas, né? Pelos nossos pecados, pelas coisas que a gente deixou de fazer e que tinha que fazer, né? Ele não só conhece, mas ele se envolve conosco, né? Então, ele de fato nos consola, nos conforta, nos sustenta e nos dá ânimo, né? Na caminhada. E ele nos constrange também a ter essa postura com os outros. É impressionante, dando assim o meu próprio testemunho, como que a gente vê as pessoas diferente, né, de uma maneira diferente, quando a gente vê assim como Jesus, né? A gente percebe aquilo que está passando com a pessoa, a gente se envolve um pouco mais, né? E a gente começa a perceber, puxa, fulano está sofrendo com isso que está acontecendo na vida dele, ou até com uma decisão que ele tomou há mais tempo, que foi tão infeliz, e que hoje tem trazido essas e essas consequências na vida dele, né? E aí a gente passa a orar pela pessoa de uma maneira diferente, né? Não de uma maneira
sei lá, às vezes como se, não, ele está passando por aquilo porque mereceu mesmo, né? Isso aí foi ele que escolheu, isso aí foi ela que quis fazer assim, né? Mas a gente se envolve e percebe, olha, Deus, tem misericórdia. Assim como o Senhor teve de mim e tem de mim, eu peço que tenha e me guarde, né? Que o Senhor guarde o fulano nessa circunstância, nessas dificuldades que ele está passando, né? E aí a gente já começa a pensar, o que eu posso fazer falando ou agindo, socorrendo de alguma maneira o fulano nessa situação que ele está, né? Então, esse é um aspecto da cruz, né? Onde a gente vê ali o amor e a justiça, né? Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, né? Mas, ao mesmo tempo, ele sofre no nosso lugar, né? Jesus sofreu no nosso lugar e deu sua própria vida por nós. Então, esse é um dos aspectos. Agora, imagina, irmão, se a gente ficasse nesse aspecto, eu, por exemplo, né, e não me lembrasse de todos os outros aspectos, eu creio que a minha vida seria muito equilibrada, muito, né? Eu talvez caísse até em uma profunda frustração, às vezes, e tristeza apenas, e ao reconhecer até que eu não posso fazer tudo aquilo que até eu gostaria de fazer, ao reconhecer os meus próprios pecados, as minhas falhas até em responder aquilo que Deus requer de mim, nos alvos que eu estabeleço. Então, esse é um aspecto importante da cruz para mim hoje, né? Que Deus tem chamado a minha atenção nisso. Bom, voltando lá. Com aberto, né? E por isso eu não consigo identificar daqui não, mas está tudo bem, vamos continuar. Então vamos lá. Nós vimos então a arte do desequilíbrio, né? A arte de desequilibrar, que é essa questão da gente dar ênfase em algum aspecto da mensagem do todo da verdade do Evangelho, né? Da mensagem da palavra de Deus, para alguém de uma maneira relevante, aquilo que ele precisa ouvir, não é mesmo? E hoje a gente vai, então, falar sobre a arte do reequilíbrio, de reequilibrar a verdade de Deus. Bom, o ministério prático, como nós vimos, né, ao socorrer alguém, ao sermos socorridos e ensinados até no nosso dia a dia, a gente percebe um foco em uma verdade. Pelo amor à relevância, né, há um foco em uma verdade, né, para que ela seja relevante a contextos e necessidades particulares. Como nós vimos lá, falar de tudo ao mesmo tempo, a gente não atinge alvo nenhum. E a reflexão teológica, né, que tem essa tarefa de reequilibrar, entre aspas, a verdade, né, por amor à abrangência. Então, é muito importante que a gente tenha, né, é útil demais a gente saber o todo, a gente tem um conhecimento do todo da mensagem da palavra de Deus para nós, da verdade de Deus, mesmo que a gente só possa dizer uma coisa de cada vez. Então, esse amor à abrangência que a reflexão teológica nos traz, né, é essencial e igualmente importante para que a gente não fique desequilibrado na nossa vida cristã e na nossa ação também ministerial, né, no nosso serviço, quando a gente, respondendo a Deus, a gente instrui, né, aconselha uns aos outros. A gente precisa ter essa clareza que Deus nos dá, que é a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Bom, o equilíbrio, então, ele apresenta dois aspectos que a gente vai abordar, se Deus quiser, na aula de hoje. O primeiro aspecto é que o reequilíbrio vem quando a gente abstrai e generaliza fielmente a mensagem de Deus. Então, é importante, né, a gente não focar apenas num aspecto, mas a gente abstrair, muitas vezes, e generalizar fielmente aquilo que a palavra de Deus nos ensina, tá? Então, claro, a fidelidade à palavra de Deus é fundamental. E o segundo aspecto é quando a gente tem um amplo conhecimento. Ele vem, esse reequilíbrio, por um conhecimento da Bíblia que é amplo e não restrito a um pedacinho ou outro. E aqui eu chamo a atenção, irmãos, para uma coisa muito importante, né? É o seguinte: de onde vêm as heresias, né? Quando a gente vê aí vamos até ser mais grave, né?
quando a gente vê as seitas, né? Muitas das seitas são fundamentadas em textos bíblicos. Textos bíblicos. Isso é muito grave. Não é mesmo? E, via de regra, o que acontece? E aí agora vamos trazer para a gente. Muitas vezes nós erramos, né? Nós até assimilamos algumas coisas e começamos a entender e a proceder de maneira errada, porque a gente vê um determinado texto fora do contexto, ou mesmo apenas um texto bíblico sobre um determinado assunto, sem ver o todo, né, daquilo que Deus está nos ensinando. E muitas vezes um dos princípios, né, da boa teologia é a gente estudar textos que são mais difíceis de entender sozinhos, né, à luz de outros textos mais claros sobre o mesmo assunto, né? Então, essa visão ampla da palavra de Deus, ela traz um equilíbrio que é fundamental para nós. E, é claro, ao buscar essa visão ampla, ao abstrair e ao generalizar aquilo que a Bíblia ensina, é preciso fazer isso de uma maneira fiel, humilde, muito submissa à palavra de Deus. Né? Nós vamos ver aí sobre a teologia que é o estudo não propriamente de Deus, mas da revelação de Deus, né? Aquilo que Deus ensina a respeito dele mesmo, a respeito de nós mesmos, da sua vontade para nós. Né? Essa teologia que é alguma coisa que a gente faz, né? Que é humana, e que precisa, então, da humildade, da submissão a Deus e ao Espírito Santo de Deus, né? Ela é um instrumento de Deus para nos ajudar nisso. É o que a gente vai desenvolver. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para esse texto de Efésios 20, no capítulo 20, versículos 17 a 38. Efésios 20, eu esqueci de gravar. Efésios 20, 17 a 38. Eu vou colocar o texto aqui na tela, porque eu separei para nós. 20 não, né? Efésios 20? Ai, 20 não, gente. Que 20? Efésios... Não é Efésios. Isso aqui é Atos. Desculpa. Atos 20, 17 a 38. É porque eu estava com outro texto aqui e aproveitei e troquei rapidinho e aí confundi, me perdoe. O pior não é você falar isso aí, Demar. O pior é alguém começar a ler esse texto. Pois é, se achar na Bíblia, então vai ser uma tragédia grega, né? Irmãos, Atos 20, é porque lá o apóstolo Paulo se dirige aos presbíteros da igreja de Éfeso. Aí né, ato falho aqui. Então, Atos 20, 17 a 38. Eu coloquei o texto aqui, normalmente ele não fica tão bom de ser lido, principalmente no celular. Então, os irmãos que tiverem, por favor, aí, a Bíblia, eu acho que vai ser melhor para a leitura. Mas a gente pode acompanhar por aqui. Então, eu vou ler, que eu acho que vai dar uma dinâmica um pouco melhor, que eu vou fazer um comentário ou outro, para a nossa edificação. É um texto longo, mas importante, viu, queridos? Vamos prestar atenção à maneira como o apóstolo Paulo aborda cada detalhe, cada necessidade, cada ação. Olha que coisa linda. Então, começa assim. De Mileto mandou, no caso Paulo, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos chamar a atenção para isso que eu grifei aqui, tá? Então, o apóstolo Paulo dizendo: olha, irmãos, com lágrimas, humildade, provações, né, ciladas, eu jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa, ensinar publicamente, né? Então, lá na igreja da época, né, na sinagoga, onde eles se reunissem, e também de casa em casa. Então, olha, testificando tanto a judeus como a gregos. Então, olha só, as diferentes circunstâncias, as diferentes pessoas, né, as necessidades
que cada um tinha foram alcançadas, né? E tanto na pregação pública quanto na pregação individual, né? O apóstolo Paulo com essa preocupação. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Então imaginem ali, né, os presbíteros junto de Paulo, eles se preparando para ir embora, e ele dando essa mensagem para os presbíteros, né, e para os irmãos ali, com o coração apertado, né, diante de tudo aquilo. Porém, em nada considero a minha vida, ou a vida, preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Então, quando ele diz isso, né, os irmãos certamente, né, ficam com o coração sofrido ali, né, pela saudade. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Olha só, todo o desígnio de Deus. Não só um aspecto, né, da mensagem, mas todo o desígnio de Deus. É claro que o apóstolo Paulo não teve tempo ali para falar de todos os versículos, tudo aquilo que foi revelado, não é isso. Mas, de uma maneira, vamos dizer, por amor à abrangência, né, a mensagem dele foi um todo da mensagem de Deus para a vida e para a santificação dos irmãos. Atendei. E considerando que naquela época o que existia era só o Velho Testamento, hein, gente? Então ele se apegou à Bíblia que Jesus usava, né? Qual que era? O Velho Testamento. O que ele tinha à mão eram os profetas e o Pentateuco, né? E os livros de sabedoria. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra de da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que essas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Então, Atos 20, 17 a 38. Então, irmãos, eu creio que essa leitura, né, é muito impactante para nós, né? A cena ali descrita, o apóstolo Paulo despedindo daqueles irmãos, e se a gente se transporta para lá, né? Eu creio que é uma maneira de Deus falar muito ao nosso coração em relação às circunstâncias que aconteceram ali. A importância da fidelidade à pregação do evangelho, do empenho, da dedicação extrema, né, nesse aspecto de todo o coração, né, o zelo pela igreja, pelo cuidado com os irmãos, e essa questão de ser tão específico quanto necessário, visitando em casa, tratando dos problemas da família, né, e também da pregação pública, né, e em tudo isso Deus usando a vida do apóstolo Paulo. E aí, se a gente pegar do outro lado, né, o Ildemar está pegando o lado de Paulo, do apóstolo Paulo. Mas se nós pegarmos o lado de quem ouviu tudo isso, olha que coisa impactante. Na verdade, isso aí, essas realidades, esses ensinamentos, e essa postura, essa conduta do apóstolo Paulo, mexeu tanto com aquele povo, que aquele povo saiu de Éfeso e foi a Mileto para encontrar com ele, porque ele não ia ter tempo de ir a Éfeso.
Então, aquele povo foi lá para ouvir e eles se condoeram. Agora, vocês imaginam o coração daquelas pessoas, o tanto que eles aprenderam e como eles vão proclamar agora as verdades que eles aprenderam do apóstolo Paulo. Se nós agora, anos e séculos depois, a gente se sente constrangido e até mesmo envergonhados, né? Esse momento aí eu peço até perdão a vocês, porque muitas vezes eu me comprometi de fazer determinadas coisas com vocês, que são poucos, e não o fiz a contento, e nem no momento certo. Eu fico imaginando assim, como que nós somos devedores, né? Então, mas pensem naquelas pessoas que estavam lá, que foram acolhidas e diligentemente conduzidas pelo apóstolo Paulo. Elas saíram das casas delas e foram até Mileto para encontrar com o apóstolo Paulo e ouvir tudo isso. Muito bem, então vamos lá. Nós vimos, então, esses dois aspectos, né? Abstrair e generalizar fielmente, isso nos traz equilíbrio, e um amplo conhecimento da revelação de Deus, da palavra de Deus, da Bíblia. Então, primeiro, abstrair e generalizar fielmente. Entender a nossa fé de maneira correta é extremamente útil, claro. E o texto que eu coloquei para a gente aqui, ó, 1 Pedro 3,15 diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, essa é uma instrução da palavra de Deus, né, ao que Deus requer de nós. Essa preparação para responder aqueles que vão pedir razão dessa esperança que há em nós. Então, dois aspectos aqui da teologia. Primeiro, a teologia sistemática, né? A teologia sistemática, ela nos socorre nessa abstração e generalização fiel da verdade da palavra de Deus, porque ela organiza a revelação em categorias lógicas, tá? Então, as doutrinas, né? Todo o conteúdo doutrinário está ali bem organizado, de uma maneira racional, inteligível, né? E ela promove, então, um relacionamento dinâmico e orgânico entre as verdades que são complementares, né? Então, nessa parte da categoria, de categorizar logicamente os ensinos, as doutrinas, ela é muito boa, né? Ela atende muito bem a gente, né? Então, a gente tem lá a doutrina, por exemplo, da soberania de Deus, né, que é muito bem documentada e clara e explicada. A gente tem também a doutrina da responsabilidade humana. Agora, muitas vezes ela tem dificuldade, porque é um estudo humano mesmo, em nos ajudar e ilustrar, né, conexões orgânicas, né, entre as doutrinas. Então, para nós, assim, não cabe na nossa cabeça, né? Não vai além do nosso entendimento, ainda que a gente sabe que as duas coisas sejam claras, que Deus é soberano sobre todas as coisas e, ao mesmo tempo, o homem é responsável por tudo o que faz, não é mesmo? Então, mas isso a teologia nos ajuda a ver, essas duas, né, e categorizar, logicamente, essas doutrinas. Mas não nos ajuda tanto, né, quanto, de repente, a gente gostaria, porque nós temos as nossas limitações, a fazer a conexão entre as doutrinas, tá? Algumas delas, como, por exemplo, essa. A teologia bíblica, né? Então, a sistemática é essa que pega confissão de fé, catecismo, né? Todo esse estudo está na teologia sistemática. A teologia bíblica é a teologia que nos mostra, né, que a fé cristã ela é revelada, né, na história de redenção que se desenrola, tá? Ela nos mostra e documenta e nos ajuda a ver a sequência das ações e palavras de Deus ao longo da história. A gente percebe que lá em Gênesis, não é mesmo? A gente já tem uma menção àquilo que aconteceu e que nós agora abrimos a aula com isso, né? Na cruz, não é mesmo? Quando Deus disse para Eva, né, que do ventre dela viria aquele que o diabo, né, que a serpente feriria o seu calcanhar, mas ele esmagaria a cabeça da serpente. A teologia bíblica nos ajuda a perceber, né, essa história da redenção
que é uma história mais abrangente, mas composta, né, de cenas, incidentes, momentos e retratos específicos ao longo da revelação de Deus. Tá? E então essa teologia ela é muito boa no esboço de metanarrativas, né? Narrativas mais amplas, e ela já não é tão... já não nos serve tanto no contato com micronarrativas. Né? Alguns desses incidentes, momentos e retratos já não são tão claramente expostos pela teologia bíblica. Mas, mais uma vez, irmãos, a importância do equilíbrio que esta abstração e generalização fiel nos dá, inclusive e especialmente ao analisar e ao trazer a verdade, né, que brilha para alguém numa determinada circunstância, num momento especial da sua vida. Tá? Então, a generalização nos ajuda a manter a visão do todo, tá, ok? E a visão, então, teológica abrangente, ela é uma proteção para nós, porque é ela que nos ajuda a não exagerar, né, determinado aspecto, não ignorar outros, e nem generalizar também demais. A gente ser equilibrado naquilo que a gente generaliza da mensagem da palavra de Deus. Exatamente, olha só, queridos. Então, quando a gente não está atento, ou quando a gente falha nisso, acontecem coisas que, por mais que a gente possa se surpreender, são graves, né? Às vezes, um exagero em focar uma determinada questão, ou um determinado ensino, afasta as pessoas da gente. Então, é isso que eu queria falar, assim, às vezes uma palavra que você fala, o encontro de casais, que uma pessoa faz uma intervenção com um casal específico, esse casal nunca mais volta. E nós que somos da liderança, a gente já ouviu este relato. Ah, fulano falou XYZ, não volto mais, acabou. E não volta mesmo. Então, essa sabedoria do que dizer na hora certa, né, como instrumento de Deus, é uma coisa que vem de Deus, né? Uma sabedoria que nós não temos em nós mesmos e que Deus é que nos dá pela ação do Espírito. Então, vamos lá. O interrelacionamento orgânico de muitas verdades, irmãos, está na Bíblia. Né? Isso que a gente está falando é isso. O drama da redenção, né, é revelado em muitos pequenos momentos. A Escritura considera as muitas facetas distintas da experiência humana, como nós vimos, inclusive, na aula passada. Né? Jesus se relacionando com pessoas diferentes, com histórias de vida completamente diferentes, né? E ele falando especificamente aquilo que a pessoa precisava ouvir, e ali, então, nós aprendemos, no encontro de Jesus com a mulher samaritana, nós aprendemos coisas maravilhosas ali, que são daquele momento, aquela situação, né? No encontro de Jesus com Zaqueu, nós aprendemos outras coisas que são próprias daquele momento, daquela situação, e que impactam a nossa vida em determinadas situações, em determinados momentos, né? E atentar para toda a extensão da Escritura, que nos traz essa sabedoria flexível, né? Que é a forma da gente se envolver com as pessoas e comunicar. Então, no ministério, né, no serviço, que Deus nos chama a fazer, porque nós somos, irmãos, vocacionados, chamados por Deus, não só para receber, né, para crescer na graça, no conhecimento de Deus, estudando a Bíblia e orando e buscando intimidade com Deus, mas também para instruir e aconselhar mutuamente uns aos outros, para falar dessa mensagem maravilhosa que nos alcançou. E essa sabedoria, né, que é flexível nesse aspecto, é a maneira da gente se envolver e da gente comunicar. E atentando, então, para toda a extensão da Escritura, para tudo que nós aprendemos na palavra de Deus, é que a gente recebe, pela ação do Espírito, essa sabedoria de Deus. E eu queria, então, colocar para os irmãos como alguns exemplos da importância da gente ir buscar mesmo o crescimento no conhecimento da palavra de Deus. 3 exemplos aqui. O primeiro é comparando Salmos e 1 Pedro, tá? Que são 2 porções da palavra de Deus.
a gente poderia dizer que uma pergunta central motiva a leitura tanto de Salmos quanto de 1 Pedro. Tá? É alvo de Deus nos tratar, né, nos ensinar, trabalhar conosco, respondendo essa pergunta: como enfrentar o sofrimento? Como é que a gente enfrenta o sofrimento? Tanto no livro de Salmos quanto na carta de Pedro, primeira carta, essa pergunta a gente pode colocar como uma pergunta central ali. Mas cada um deles tem um foco diferente ao abordar essa questão. No livro de Salmos, o que a gente vê? É o relacionamento, né, Deus tratando ali o relacionamento do sofredor com Deus. Então, é a gente abrindo o coração diante de Deus, né? Quando a gente lê lá um salmo, como o Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, né, poderia citar vários salmos aqui, os irmãos certamente vão lembrar de muitos, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações e assim por diante. É claro que Salmos não trata só disso, mas é uma coisa que está do início ao final dos Salmos, né? Essa luta nossa contra o sofrimento e o coração aberto diante de Deus, e o consolo, o conforto que Deus nos traz por meio da sua palavra. 1 Pedro também, os irmãos certamente vão se lembrar, pelo menos alguns, que a primeira carta de Pedro foi escrita aos judeus que estavam fugindo, né, correndo de Jerusalém por causa da perseguição. E ao saírem, eles estavam sofrendo todo tipo de dificuldade, de privação, né, abrir mão de tudo que tinham, estavam sendo perseguidos, muitos mortos, e em todo aquele sofrimento, a primeira carta de Pedro foi escrita. Então, ali está o relacionamento, né, os relacionamentos daquela pessoa sofrendo, do cristão sofrendo, com outras pessoas. Tá? E aí, eu vou destacar um versículo que eu coloquei aqui, um versículo não, alguns versículos, são 3, 10, 11, 12, 3 versículos. Esse aqui que eu gosto demais, não sei quantos irmãos sabem de cor, lá 1 Pedro 3, 10 a 12. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia sua língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal e pratique o que é bom. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então, aqui nós temos uma instrução, né, objetiva, e tem várias coisas que falam a respeito da perseguição, né, que os irmãos sofriam ali. Mas olha só, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal, evite que os lábios falem dolosamente, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Então, irmãos, olha só, são 2 textos importantíssimos da gente conhecer, estudar, se debruçar, meditar ali, se quebrantar diante de Deus, para a gente enfrentar o sofrimento, que faz parte, né? A palavra de Deus nos diz, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Essas coisas. Né? Essa coisa eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A nossa paz é em Cristo. Né? O Ildemar. Pois não, Eline, pois achei não. interessante, eu acabei de pegar o livro aqui, que o devocional do Tim Keller, falando sobre salmos, achei bem interessante. Ele fala que os salmos são repletos de expressões de emoção, dor, alegria e louvor. Eles nos mostram como processar nossas experiências diante de Deus. Salmos tratam de como nos lançarmos inteiramente a Deus pela fé, depois de termos firmado nossa confiança em Deus. Salmos seria um vento que se aplica sobre a pele inflamada para aliviar a dor e curar o ferimento. Então, é bem interessante o estudo de Salmos, porque a gente vai se identificando com os autores, né, de cada salmo, com o sofrimento, mas falando para Deus. É sempre, porque estás abatida, minha alma, né? Então, é muito interessante estudar Salmos nessa perspectiva de ver os servos do passado colocando as suas dores e lamentando, e muitas vezes questionando Deus, mas diante de Deus, não diante de outras coisas, né? Que a gente, às vezes, busca outras soluções para os problemas da alma da gente. Ô, Jaque, colocando diante de Deus, né, igual você falou, e as suas aflições, né?
E a gente vê isso, e a gente vê também o quê? O socorro vindo, né? A vitória vindo. Alguns não, alguns são só mesmo de sofrimento ali, de desabafo, né? Mas logo a seguir vem um outro. Com certeza. Com certeza. É o unguento, a figura do unguento aí foi fantástica. Foi. Né? Uhum. Para cuidar das feridas, né? Lançando sobre ele. Então, buscando a fonte correta, né? Porque muitas vezes a gente vai falar do nosso problema com outra pessoa, e muitas vezes que nem é um irmão na fé, e ao invés de falarmos diretamente para Deus daquilo, da pessoa que nós estamos com problema, muitas vezes é mais interessante, o mais sábio é buscar em Deus e falar de Deus, com Deus, do que está nos afligindo, né? Isso. Muito bem, obrigado, Jaqueline, Betsy. Então, o segundo exemplo, Provérbios, vamos fazer aqui, né, esse paralelo de Provérbios e a segunda carta de Pedro. Né? Tanto um quanto o outro nos ajudam a distinguir, né, a responder essa pergunta. Como nós podemos distinguir vozes falsas, conselhos que não são sábios, né, que são insensatos, de vozes verdadeiras, da verdadeira sabedoria, né? Um estilo de vida que leva à morte de um caminho de vida frutífero. Agora, os focos são diferentes. Em Provérbios, nós vemos o combate às deslealdades da vida diária. Nós temos vários textos de Provérbios falando sobre o buscar a sabedoria de Deus e não ser nécio, né? Não ser irresponsável, não ser desleal, não é mesmo? E na segunda carta de Pedro, há um foco mostrando ali a traição de falsos mestres, né, que tinham autoridade, né, e que queriam ensinar ao povo aquilo que não era verdadeiro, né, um caminho de vida frutífero, mas vozes falsas, né, com falsas doutrinas, falsos ensinos, com enganos que levavam à morte. Eu separei aqui um versículo de 2 Pedro, um finalzinho aqui, aliás, mais de um. Aqui em 2 Pedro 2,8 diz assim: Não, desculpa, pulei aqui. Deixa eu ler o que eu tinha visto aqui. 2, 17 e 18 diz assim: Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Esse 2 Pedro 3,18, né, a gente costuma até falar de cor, né? Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o 17 está chamando atenção para isso. Né? Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Então, na segunda carta de Pedro, ele chama atenção para esse cuidado, né, para com ensinos falsos e estilo de vida que leva à morte, e não a vida e uma vida frutífera. Tá? O terceiro... Pois não. Posso falar um pouquinho sobre... Porque o Tim Keller também faz essa diferença. Esse livro que eu estou lendo aqui, muito interessante, é devocional, tá? Vale a pena, Provérbios. Eu estou fazendo uma leitura dele, Marco, bem interessante, e ele fala assim: Provérbios é um livro muito diferente. Ele é um chamado a estudar, pensar e aprender a disciplina prática de focar todos os nossos pensamentos e ações em Deus. Aliás, uma das principais mensagens de Provérbios é: você nunca realmente pensou o suficiente sobre coisa alguma. Provérbios trata de como devemos viver essa fé. Se a Bíblia fosse um armário de remédios, Salmo seria um unguento que se aplica sobre a pele inflamada para aliviar a dor e curar o ferimento. Provérbios seria mais como um vidrinho de sais aromáticos para nos deixar em estado de atenção. Aqui estão algumas dicas para um bom proveito ao estudar o livro de Provérbios. Então, é um livro que eu recomendo fortemente, tem sido muito bom, porque o tempo inteiro ele vai colocando isso, as metáforas de Provérbios e como ele nos dá sabedoria para viver essa fé, dependendo da graça de Deus, mas viver sabiamente a fé, né? Joia, Jaqueline, obrigado, viu?
Beleza. Então, tá vendo? Agora comparou Provérbios com Salmos, né? Mas, irmãos, veem aí como que é rico a gente conhecer a palavra de Deus, o ensino de Deus, né? Os desígnios de Deus como um todo, na sua palavra. Estou fazendo esse paralelo de Provérbios com 2 Pedro, né? Os dois falam como distinguir a sabedoria do ensino falso, mas um com foco, né, na vida, né, nos ensinos, do que Deus requer de nós, e a segunda carta de Pedro, essa questão do cuidado com os ensinos falsos, né, com a traição dos falsos mestres, com ensinos que nos desviam de uma vida frutífera, de um caminho de vida frutífera. Bom, em terceiro lugar, irmãos, nós temos no Evangelho de João a passagem quando Lázaro foi morto e ressurgiu. Os irmãos lembram dessa passagem, né? Eu até coloquei para a gente aqui o texto, só que eu estou achando que vai ser muito longo para a gente ler todo o texto de João. Eu vou tentar, João 11, tá? 17 a 46. Eu vou tentar... É um texto muito conhecido. É um texto bem conhecido, né? Mas eu vou tentar resumir. Jesus se demorou, ou melhor, chegaram para Jesus estava longe, chegaram do lugar, né? onde Lázaro, Marta e Maria viviam, e disseram para Jesus, olha, Lázaro está doente. E aí Jesus se demorou a ir para lá. Ele não foi na mesma hora, tal, demorou algum tempo para Jesus ir até a casa de Maria, Marta e Lázaro. E o que aconteceu? Nesse meio tempo, Lázaro faleceu. E aí, quando Jesus chegou, eram duas irmãs, né? Os irmãos se lembram, Marta e Maria. E elas, claro, né, pessoas diferentes, com perfis diferentes, né, características próprias diferentes, né, personalidades diferentes. E o que aconteceu? Quando Jesus chegou, Lázaro já tinha falecido, já tinha dias que Lázaro estava morto, e Marta, que era a pessoa assim mais, os irmãos vão se lembrar, né, mais afoita, preocupada em servir, em correr daqui para lá, fazer isso, fazer aquilo e tal, ela já, quando viu que Jesus estava chegando, alguém falou para ela, ela saiu da casa onde estava o velório, vamos dizer assim, né, ou melhor, nem velório, porque já tinha sido enterrado, né, sepultado, melhor dizendo. Então, estava ali todo mundo triste, reunido, as pessoas consolando, mas ela saiu correndo, Jesus nem tinha entrado na aldeia ainda, ela já encontrou com Jesus, e o que ela diz? Aqui no versículo 21, né? João 11, 21. Aqui, deixa eu ler o 20 e o 21. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. E aí ela continuou, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E aí o que Jesus responde para Marta? Eu sei, declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, mas ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. O que Marta está dizendo? Não, eu sei que quando todos ressuscitarem, quando o Senhor voltar no último dia, ele também vai ressuscitar, porque ele já deu a sua vida, né? Ele teve, né? Foi alcançado pela fé salvadora. Então, quando o Senhor voltar, ele também vai ressurgir de entre os mortos para viver eternamente na tua presença, né? E aí Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isso? Jesus perguntou para ela. E ela respondeu, sim, Senhor. Respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Então, tendo dito isso, ela correu e foi chamar sua irmã, né, Maria, e falou com ela, olha, o mestre chegou e te chama. Ela, então, levantando-se depressa, foi atrás de Jesus. Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, e aí ela tem um encontro também com Jesus nesse momento, Maria. E olha que interessante como que são diferentes as abordagens. E os judeus que estavam com Maria, consolando, foram juntos e ouviram também, participaram desse momento ali, né, dessa cena. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés. Olha só, Marta teve uma conversa ali com Jesus, né? Certamente não caiu em prantos e tal, eles conseguiram conversar ali. Maria já
desmanchou, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, e a mesma coisa que ela falou, A Senhor, mesma pergunta. se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo fato. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou, onde o sepultaste? Eles lhe responderam, Senhor, vem ver. E aí é o versículo pequenininho, né, que a gente decora quando é criança e fica, né, até fazendo graça, porque sabe, é o 11:35. Jesus chorou. A palavra de Deus aqui nos relata Jesus chorando naquele momento, diante de Maria. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Então, queridos, o que acontece? No mesmo momento, mas pessoas diferentes, com necessidades diferentes, com perguntas existenciais diferentes, nós vemos abordagens ministeriais diferentes por parte de Jesus, e é o que deve acontecer também. O Espírito Santo nos usando, é isso que acontece. Marta e os discípulos fatalistas, né, receberam uma lição teológica sobre a volta de Cristo, o dia final, né? E foi uma bênção aquilo que eles receberam, certamente foi. Maria e os céticos, né, que acompanhavam ali, né, perceberam e receberam ali uma emoção profunda de Jesus. Né? Perceberam Jesus chorando, se envolvendo, e uma ação dramática, porque em seguida, o que Jesus faz? Ele vai lá e manda tirarem a pedra, né, para que o irmão, né, das duas saia, esqueci o nome dele agora. Lázaro, saia de fora, né, e até, poxa, já tem tempo que ele está aí, já está até com mau cheiro e tal, e Jesus manda, e ele sai todo cheio das faixas, e Jesus manda tirar as faixas, e é aquele milagre maravilhoso que tocou o coração de todos eles. Então, queridos... Uns para a salvação e outros para a morte. Isso, sem dúvida, né? Até o texto fala sobre isso, né? Alguns se converteram, alguns daqueles judeus que estavam ali se converteram, outros foram lá contar, né, para os principais fariseus e, né, os líderes, para tomar atitude contra Jesus e virem de uma maneira ainda mais enfática contra Cristo, para levarem a Cristo para a cruz, que foi o que aconteceu, né? Porque esse acontecimento marcou de uma maneira, isso ali saiu, né, foi contado para tudo quanto é gente, e marcou o ministério de Jesus de uma maneira impressionante naqueles dias, né? Então, queridos, a sensibilidade, a variedade também nos traz proteção, tá? Para a gente não exagerar, para a gente não ignorar e nem generalizar demais a verdade, né, de Deus revelada a nós. Então, gente, essa seletividade sábia, né, ela é essencial para ministrar às pessoas, para manter em mente o mais completo repertório de opções, né? É importante a gente manter em mente o mais completo repertório que a gente puder de opções, para que a gente possa ministrar corretamente às pessoas, ainda que a gente vai usar uma coisa de cada vez. Exatamente, porque o que a gente foca, ele vai dar continuidade ao processo que Deus começou na vida da pessoa. E isso é fundamental que a gente perceba, porque muitas vezes as pessoas, igual eu falei no início, né, elas saem, mas também aquele ponto, se ele for bem tratado, ele pode ser um ponto de conexão para a pessoa retornar, né? Então, isso é importante a gente perceber. Então, são 10:10, tá? Então, nós vamos andar mais rápido. Eu não vou interferir mais, hein, queridos? Lembrem do meu exercício e aplicação aí de Timóteo 3, 16, 17, né? Agora eu vou ficar caladinho. Mas não, porque nós vamos precisar acelerar um pouquinho no final aqui, mas se Deus quiser, nós vamos conseguir concluir. Então, tem só uma em relação ao que a gente comentou. Obrigado, querida. Quando você vai construir uma casa, né, você não usa só uma caixa de ferramentas. Se Deus te deu um caminhão de ferramentas para edificar uma casa, você vai encontrar a ferramenta certa para o trabalho certo. Né? Você não vai usar só uma caixinha de ferramentas. Então é importante essa seletividade, sabe, do que a gente vai usar. E uma de cada vez. Dinâmica, equilíbrio, reequilíbrio. Ela é essencial para o nosso próprio crescimento e para ajudar os outros, tá, irmãos? Então, essa dinâmica do equilíbrio e do reequilíbrio, voltando agora, né, a tudo que a gente falou, ajuda a entender
Por que o ensino equilibrado muitas vezes parece geral, não específico e até monótono, não é mesmo? Em contraste com a aplicação desequilibrada, entre aspas, né, que soa afiada, relevante, brilhante, né? Quando a gente fala de uma maneira mais genérica de alguma verdade da palavra de Deus, né, da verdade da palavra de Deus, às vezes soa um pouco monótono, né, muito geral, mas quando a gente é específico, fala, ó, você é alvo do amor de Deus, Cristo morreu por você, né? É uma coisa, né, que impacta a gente de uma maneira brilhante. Nesse sentido, o ensino apenas equilibrado, né, soa até irrelevante, porque ele discute tópicos, ele não toca as pessoas em urgências diferentes. O ministério eletrifica, né, dá um choque de alta tensão quando ele conecta algo a alguém, a mensagem a você no tempo que você está vivendo, aquilo que você está precisando. E não quando ele, né, fala de tudo, né, para ninguém em particular. Então é importante a gente entender essa dinâmica, tá, do equilíbrio e do reequilíbrio. Mas então, gente, cuidado. A delicada relação entre toda a verdade que orienta, né, que vem da parte de Deus, e as verdades particulares que brilham, também ajuda a explicar como o ensino desequilibrado pode dar errado. Há boas razões para o crente não se impressionar com aquela verdade única que revolucionou a minha vida, né? Porque aquela verdade parcial, única, pode ter realmente ajudado você, mas ela pode estar atraindo também um tipo específico de pessoa, o seu ministério, né? Alguma coisa específica que você aprendeu com Deus, que foi importante, uma experiência que você teve, né? Um testemunho que você dá. Mas quando uma verdade se transforma na verdade, a verdade completa, é como um machado a ser afiado, né? Quando você vai trabalhar com machado, uma das coisas que você aprende é que o machado precisa ser afiado. E você vai batendo, ele vai perdendo, né, o corte, e dali a pouco ele, né, você está fazendo um esforço danado e não conseguindo alcançar o seu alvo de jeito nenhum, tá? Muitas vezes essa verdade tão importante para você, que promete ser uma panaceia, né, algo que cura tudo e acaba a coisa no processo se tornando até uma fórmula mágica, um segredo a ser descoberto, né? Não, se você fizer isso, vai dar certo para você. Você precisa mesmo disso aqui que eu aprendi. Na minha vida, naquela época, assim, foi isso que eu fiz e aí deu tudo certo, né? E isso está totalmente fora, né? Não é a sabedoria clara e simples da palavra de Deus, que é aplicada à nossa vida e que nos atinge, nos socorre, nos supre, nos alimenta na verdadeira necessidade que a gente tem diante de Deus, tá, irmãos? Ainda que os nossos testemunhos sejam tão importantes, e são mesmo, né? E ainda que aprender determinadas coisas com Deus e marcar a nossa vida naquele dia, aquilo que aconteceu, mas a gente precisa, né, tomar cuidado para a gente não ficar preso assim. A palavra pode ser extremamente útil e relevante para alguns tipos de pessoa em determinadas situações, mas essa mesma palavra pode ser inútil, se revelar inútil e até mesmo enganadora e destrutiva para pessoas que estão sedentas por outros tipos de ajuda da parte de Deus, né? E a gente vê isso muitas vezes até em determinados testemunhos de gente que a gente encontra depois sobre uma determinada comunidade evangélica, uma igreja, né? Necessidade de conhecer mais da palavra de Deus e de ser alimentada e edificado e santificado, né, à luz da palavra de Deus. E vou dar um exemplo disso. A justificação de nós como pecadores é uma doutrina importantíssima para nós, é algo muito importante, né? Mas se o que eu preciso, no momento de vida que eu estou, né, Deus falando comigo, eu estou contigo agora mesmo eu estou aí com você, né? Eu preciso de refúgio, como a gente vê lá no Salmo 22, 24, né? O salmista dizendo que Deus ouviu, socorreu na necessidade que ele tinha, o próprio texto de Hebreus, né, que a gente pode chegar confiadamente na presença de Deus, né, que Deus nos socorre. Se você ouve, eu morri por seus pecados de uma vez por todas, você já está com todos os seus pecados pagos, né? Se for essa a verdade, né, que vem ao seu coração, você pode permanecer faminto, né? Até se martirizando, eu não tenho fé suficiente, porque isso não está fazendo diferença nenhuma para mim.
saber que Deus morreu pelos meus pecados e tal, mas eu continuo, né, angustiado, me sentindo sozinho. E pode trazer até uma frieza espiritual, porque essa mensagem não está me tocando. Entende, irmãos? Então, não é simplesmente... É importante demais a gente ter essa sabedoria seletiva que Deus nos dá. E a gente perceber que Deus agindo, Ele faz isso conosco. Deus nos socorre naquilo que a gente necessita, pelo seu poder. Então, gente, o que a gente percebe? Que a verdade empolgante em determinada época, em outra, ela pode se tornar totalmente desinteressante, uma resposta repetitiva que não satisfaz mais. Tá? Então, é isso que a gente queria colocar. E concluindo, então, eu tinha até posto um tempinho aqui para a gente testemunhar, mas hoje o tempo está curto, já são 10h15, a gente precisa ir terminando, porque o culto é às 11h. O que eu queria colocar para vocês? O próprio pastor, né, o que escreveu o livro, viu, Flavinha, aí dizendo para você, né? David Policy, é um pastor joia demais, ele faleceu o ano passado, se não me engano, e ele é uma referência nessa área do aconselhamento bíblico, da aplicação para a nossa vida cristã, daquilo que Deus nos ensina. E lá ele diz, né, ele conta de uma experiência que ele teve com a esposa, num dezembro, né, no final de ano, muito agitado, pessoal doente em casa, cheio de trabalho, e eles tendo muita dificuldade, coração apertado até, se sentindo angustiados, e um texto da palavra de Deus que falou poderosamente a vida deles, lá de Deuteronômio, né, de Deus como uma ave, uma águia que sobrevoa, que toma conta dos filhotes, que pega os filhotes nas suas asas e os leva para um lugar seguro, né? A figura de Deus ali no deserto, cuidando do povo e olhando do povo como a menina dos seus olhos, com todo carinho. E ele conta como que Deus tocou o coração dele e da sua esposa de uma maneira específica, assim, muito especial naquela manhã, e eles responderam, né, com fé, com alegria, com obediência, e Deus realmente transformou aquele dia, santificou a vida deles naquele dia, com aquela mensagem específica de Deus para a vida deles. Mas nem sempre é assim, né? Eles ali tinham uma rotina diária de estudo bíblico, inclusive juntos os dois, de leitura da palavra, de oração juntos, e naquela manhã Deus falou de uma maneira muito especial. E eu queria fechar então, gente, com esse texto maravilhoso da palavra de Deus, de 2 Timóteo 3, 16 e 17. Eu como Marisa e eu, né, certamente o Ed, a Beth também, a gente tem como um desejo sincero que a gente coloca para vocês, e uma oração diante de Deus, que cada um de nós nos esforcemos por memorizar a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus, guardar no coração a palavra do Senhor. E esses 2 versículos são maravilhosos da gente saber de cor, tá? Maravilhosos. E o exercício que a gente passou para vocês, que vocês façam, né? Escolham um versículo, né? Um texto da palavra de Deus e faça aquela folha de estudo bíblico e aplicação que a gente passou. Mas os versículos são, né, esse texto diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e plenamente e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Que Deus abençoe a cada um de nós, nos dando essa bênção, né, de, com a sabedoria dele, sermos instrumentos na vida uns dos outros e também entendermos, né, humildemente, pacientemente, confiantemente, o trabalho do Espírito Santo de Deus na nossa vida, né, muitas vezes enfatizando a verdade da palavra de Deus para uma determinada circunstância que a gente está vivendo, e também nos dando a bênção de conhecer cada dia mais da mensagem, da verdade de Deus revelada para nós, que nos dá o equilíbrio, que nos dá não um espírito de covardia, mas de poder, amor e de moderação em Deus. Que Deus assim nos abençoe, irmãos. Queridos, uma das coisas que é importante também é a prestação de contas. E aí eu queria prestar contas a vocês, que aquele exercício que nós mandamos, né? E o Demar está cumprindo aí o estudo conosco, com os filhos, no culto doméstico. E Deus também tem me dado a alegria de pôr guarda na minha boca.
Nós mandamos mais um exemplo daqueles, tá? E isso como estímulo mesmo para os irmãos fazerem aí, tá? Escolherem um versículo e fazerem a dinâmica lá do exercício espiritual. Seria legal a gente fazer isso, ou é legal a gente fazer isso semanalmente, né? Ter esses alvos aí de colocar em prática a palavra de Deus na nossa vida. Irmãos, vamos fazer uma oração e agradecer a Deus por esse momento, pedir que Ele continue nos abençoando no dia do Senhor, né? Na sua presença. Eu vou pedir a um irmão que quiser, tá? Voluntariamente, que nos dirija em oração, e nós vamos encerrar com essa oração. Eu peço até aos irmãos que nos desculpem aí, que a gente vai ter que sair meio voando para a gente chegar a tempo lá no culto, né? Mas, por favor, eu peço a um irmão que ore por nós. Nós vamos encerrar, então, com essa oração. Por favor, quem desejar, pode abrir o seu microfone e orar por nós. Querido Deus, Damos, porque o Senhor está conosco e fomos instruídos na tua palavra de hoje. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que aprenda cada dia mais, viva com o Senhor, se instrua na tua palavra, ó Deus, porque não queremos ser influenciados com doutrinas vãs, com doutrinas que não te agradam, com coisas terríveis que temos visto nos dias atuais, que há tempos acontecem. Em prepare, ó Deus, e como bons presbiterianos, que sejamos exemplos de estudo da tua palavra e com amor sempre, ó Deus. E sejamos, ó Deus, cientes do que o Senhor quis nos mostrar, quis nos revelar a respeito de ti, e que nós possamos, ó Deus, ter a teoria, mas termos a prática em amor, acudindo aos nossos irmãos e influenciando, ó Deus, a nossa geração. Que o Senhor nos ajude a cada dia, ó Deus, produzir grado do mal de cada dia, e que eles sejam cada dia mais abençoados por ti, ó Deus, e sendo guiados por ti para nos conduzir na tua palavra. Em nome de Jesus, nós te pedimos, abençoa o nosso dia, e que o teu povo, ó Deus, reunido em toda a face da terra, no dia de hoje, ó Deus, possa adorar o teu santo nome, ó Deus, e proclamar as virtudes que temos visto em ti, ó Deus, e queremos reproduzir. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém. Amém, irmãos. Beijo. Deus abençoe. Bom domingo. Viu? boa noite Bom dia a todos. para todos. Thaís, Bom domingo. Deus abençoe. Fala com o André que nós estamos sentindo.